Políticos libertários, o que você pensa sobre esse assunto? Eu acho assim que todo político libertário é uma fraude, né? Eu acho assim que a partir do momento que a pessoa usa a ética, ela não vai usar o Estado, porque o Estado é uma ferramenta de agressão a indivíduos pacíficos, né? E isso aí tem outro problema, né? Se o indivíduo, ele, de alguma forma, se torna um político bem-sucedido, ou ele consegue fazer o Estado funcionar, ele consegue implementar boas políticas públicas, boas entre aspas, ou ele diminui o tamanho do Estado, diminui os custos, diminui os impostos, torna o Estado mais eficiente e funcional, como é o que o Javier Milei está fazendo na Argentina, as pessoas voltam a ter fé no Estado. Isso é muito discutido no meio libertário. Porque tem libertários que são a favor do Estado, são a favor de usar o Estado. Isso faz as pessoas voltarem a ter fé no Estado. O que as pessoas nessa situação vão dizer? Elas vão dizer que o Estado funciona, basta ter a pessoa certa lá. Se a pessoa certa está no poder, então a sociedade vai caminhar de uma forma coesa, de uma forma salutar, de uma forma mais saudável. Então basta ter as pessoas certas. Então o gradualista eficiente, né, que é como a gente chama, ele tem esse efeito colateral. Ele faz as pessoas voltarem a ter fé no Estado. E isso traz muitos problemas, especialmente num cenário democrático, porque veja o seguinte, o Javier Milei está fazendo um bom trabalho, digamos assim, está coibindo políticas socialistas na Argentina, está ampliando as liberdades individuais, a liberdade econômica, o país está melhorando. Aí eu te pergunto, e se a esquerda voltar ao poder? Porque em um regime democrático, nada impede que a esquerda vai voltar ao poder. E uma hora ela vai voltar, porque vai ser só políticos de direita que vão ser eleitos, né? Então uma hora a esquerda vai voltar e vai ferrar com tudo de novo, vai implementar políticas centralizadoras, socialistas, assistencialistas, vai aumentar a carga tributária de forma excruciante. E aí? Então sou totalmente contra libertário. Basicamente o Milei está fazendo a cama para outro deitar. Exato, bem colocado, isso aí. Isso aí mesmo. Não, mas é isso, eu já tinha falado, escrito isso em algum grupo, que o Milei está fazendo exatamente isso. Ele está ajeitando a casa, está corrigindo os déficits fiscais, vai colocar o caixa do Estado em dia, para depois, de repente, vir um presidente de esquerda, esculhambar tudo de novo. Então ele está colocando a casa em ordem, mas para alguém justamente esculhambar tudo de novo em uma próxima gestão, né? Dadas as proporções, e me corrija se eu estiver errada, foi basicamente o que aconteceu um pouquinho com o Bolsonaro aqui no Brasil em relação a alguns âmbitos da economia. Ele estava facilitando bastante e criando um caixa e tudo. E aí a gente já sabe, né, o que... Exato. Não vou entrar no socialismo político dele, das pautas que ele aprovou, né, de leis e emendas e tudo, mas economicamente o Brasil estava começando a respirar um pouquinho mais, né? Hoje, por exemplo, os arautos da direita, né, arautos entre aspas, são justamente aqui no continente americano, né, em todo o continente americano, o Trump, o Bolsonaro e o Milei. Desses, o Milei certamente é o único, digamos, libertário, de novo libertário entre aspas, mas, assim, desses três, ele com certeza é o melhor no âmbito econômico. Ele é o que está implementando as políticas mais liberais na economia e realmente tirando das costas do povo, né, do povo argentino, o peso de uma carga tributária horrenda que estava asfixiando a população, né? Então, desses três, o Milei é o que realmente, digamos, fez uma alteração mais abrupta, uma alteração mais radical dentro do cenário, dentro do contexto em que ele está inserido. O Trump não foi tão radical quanto o Milei, e o Bolsonaro não foi tão radical quanto o Trump, né? Então, digamos, em uma comparação vulgar entre esses três, o Bolsonaro foi mais moderado e o Milei é o mais radical, né? Só que, como eu disse, né, o Javier Milei tem esse efeito colateral, ele está fazendo as pessoas voltarem a ter confiança no Estado e colocarem expectativas no Estado e acharem que não, que